Eu falo aqui, eu estou dentro do Hotel Hilton, que é o local da concentração do Internacional, na divisa de Copacabana com Praia do Leme. Local maravilhoso. Agora vim num cantinho aqui da recepção, no local um pouco mais silencioso, porque no final da tarde, ali por volta de 5h45, o que mais teve por aqui foi barulho da torcida do Internacional. É difícil até estimar, mas tinha mais de 300 torcedores do Inter numa manifestação de apoio impressionante. Estamos vendo aí as imagens que eu gravei e transmiti ao vivo na Rádio Gaúcha, aqui no YouTube de GZH. Olha, Marco, eu vou dizer uma coisa. A gente está acostumado a fazer coberturas assim, dentro do Brasil, no exterior, acompanhando a chegada de delegações, seja do Inter, do Grêmio, de outros clubes do Brasil, de seleção brasileira. E poucas vezes eu vi uma manifestação de apoio tão forte num momento como esse, que não é um momento tão bom assim do Inter, embora tenha vencido o Bragantino, mas um jogo onde o Inter está longe de ser o favorito e com um apoio impressionante da torcida. Os de artifício, sinalizadores, muita cantoria. Chegou um momento que não dava para enxergar praticamente nada, com tanta fumaça. Parecia as ruas de fogo que a gente vê no entorno do Beira-Rio antes dos jogos importantes aí em Porto Alegre. Impressionante. Vini Moura, o teu sentimento estando aqui, mas deu vontade de estar lá, Vini? Deu, né? Mas o grande... Isso é muito bandido. Não, tá certo. Deu vontade. Se eu disser que não... É isso aí. Você estará mentindo? Queria estar aí mostrando isso aí do torcedor, mas o grande ponto é que vai se criando um clima de Copa, né? É importante. É diferente. É diferente. A Copa, ela te permite sonhar de forma diferente também. São 2 jogos. Se o Roger preparar uma estratégia boa, pode buscar uma classificação. É muito difícil, mas a torcida já vai criando o clima de Copa. Com certeza, se isso vai funcionar ou não sei, mas com certeza isso já muda o anímico do time. O time entra diferente no campo. Claro que o Flamengo também vai ter a mesma coisa do outro lado, mas é o clima de Copa que vai se criando e quem não acredita passa a acreditar. De repente o jogador que estava meio desanimado, é o Flamengo no Maracanã, também já começa a acreditar. As coisas começam a voltar a dar certo. É o que eu tô adotando para os próximos 8 dias. É difícil. Mas se o Inter voltar vivo do Maracanã, o Flamengo tem uma bronca forte no O que Beira-Rio. é voltar vivo? Um empatezinho. Ou derrota de um gol? Eu acho que derrota de um A gol não é derrota de voltar um vivo. gol... É mais difícil. A derrota de um gol é um tiro entre o ombro e o coração. Mas não morreu. Não morreu. Pois é, mas então tá vivo. Mas é um tiro... O empate é um tiro de raspão. Não, perfeito. Entendeu? Perfeito. É que a diferença é realmente muito grande. Sem né? filtro, polícia. O empate é o quê? O empate é um tiro de raspão. E 1-0 contra. 1-0 contra é uma bala entre o ombro e o coração. 2-0 contra. 2-0 contra é headshot. Aí é pra respirar por aparelhos. E o empate também pode ser um tiro no colete à prova de balas. Ah, boa saída, Vini. Gabardo, vamos lá. A torcida quer saber. Matias estará na pedra entre os 11, 1 hora antes ali, segundo o regulamento da Conmebol? Ouviremos você falar o nome dele ou não? Provavelmente sim, Marco. Até perguntei, conversei há pouco aqui com algumas pessoas da delegação do Inter, recebi de informação, é que isso muito provavelmente vai acontecer. O Ricardo Matias vai começar o jogo de amanhã como titular, com o Borré e com o Valência como alternativas no banco. Né? Eu diria que o Inter tem poucas dúvidas. Acho que o time do Inter não vai ter nenhuma surpresa para o jogo de amanhã, pelo que eu pude apurar de informação. Né? Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e o Bernabé. Thiago Maia, o Alan Rodrigues, que é o novo titular, o Tabata com o Alan Patrick e o Wesley, e o Ricardo Matias como centroavante. Eu diria que este, muito provavelmente, será o time do Inter para começar a partida contra o Flamengo no Maracanã. Este, claro, toda vez que renovam as esperanças, é outra competição, mas é o Flamengo. É outra competição, mas é o Flamengo. Você tá no Rio de Janeiro. O que o Rio de Janeiro, que claramente tem uma maioria rubro-negra,
que o Rio de Janeiro está dizendo desse jogo de amanhã? Primeiro ponto, deixa eu falar sobre duas, vou responder a pergunta, Marco, que é muito importante. Deixa eu falar de duas situações. Primeiro, cheguei aqui no Rio, mas com um considerável atraso. Hoje de manhã, saí bem cedo aí de Porto Alegre, e a neblina do aeroporto Salgado, de onde eu moro, na rua Cristiano Fischer, quando eu acordei ali por volta de 5h45 da manhã, olhei pela sacada, tem uma vista muito bonita, tempo legal, olhei, não vou ter problema para pegar o voo. Cheguei, quando comecei a descer a perimetral, ali perto da esquina com a Assis Brasil, comecei na neblina, vai ter problema. Não deu outra. Cheguei no aeroporto Salgado Filho, fechou, o avião que estava vindo chegaria em Porto Alegre, o avião que eu pegaria para fazer o voo Porto Alegre e Rio de Janeiro, o avião não conseguiu pousar por causa da neblina. Então o voo foi cancelado e aí foi aquela correria para se reacomodar. Em outro voo, cheguei bem atrasado aqui no Rio de Janeiro, mas há tempo ainda de registrar a chegada da delegação do Internacional. E no voo que eu estava, voo de origem, eu acho que tinha metade do voo de pessoas com camisas identificadas como Internacional. Muitos colorados vindo aqui para o Rio de Janeiro. Muita gente mesmo. Cheguei aqui com uma temperatura, não vou dizer que está frio, mas os padrões do Rio de Janeiro está friozinho, né? Agora está 18 graus. Com as pessoas com as quais eu conversei, Marco, um otimismo muito grande, mesmo que o Flamengo tenha sido eliminado da Copa do Brasil. Há pouco estava ouvindo na Rádio Gaúcha o Zico, que foi entrevistado pelo Rafael de Vério, em uma entrevista muito importante, né? O Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, falando sobre o jogo e passando este sentimento que tem o torcedor do Flamengo, que exige muito, que cobra muito, né? E parece que o Flamengo, com o poder de investimento que tem que, além de ganhar tudo, dar show sempre. E não ganhou, por exemplo, não vai ganhar a Copa do Brasil. Então também tem um momento de muita cobrança para cima do Flamengo, pela necessidade de passar pelo Internacional na Copa Libertadores da América. Todos os ingressos estão vendidos. E a previsão de público é de 67 mil torcedores para o jogo de amanhã. Então percebo, assim, neste ambiente aqui no Rio de Janeiro, o sentimento de que o Flamengo é favorito, mas que é colocado, assim, por muitos torcedores como obrigação passar pelo Internacional. É obrigação para o Flamengo, pela superioridade que o Flamengo tem em relação a nomes, a grupo de jogadores. Eu vejo assim o Flamengo torcer para o Flamengo, de maneira geral, tratar este jogo como uma obrigação. O Flamengo passar pelo Internacional é uma obrigação. Estava vendo vocês falar sobre o que seria voltar vivo, né? Um resultado interessante para o jogo da semana que vem, em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio. E lembrei que em 2019, no jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América, naquele Super Flamengo que foi campeão da Libertadores, eu estava aqui na transmissão da Rádio Gaúcha, Flamengo e Internacional. Flamengo do Jorge Jesus, aquele super time, que talvez até fosse mais superior que o Inter, na comparação de 2019 para 2025. O Flamengo aqui no Maracanã ganhou por 2-0. E no final do jogo, quase que o Nico Lopes marcou um gol, seria do 2-1, e o Inter voltaria com uma possibilidade talvez um pouco maior de tentar reverter no Beira-Rio. Mas, enfim, terminou 2-0 o jogo aqui no Rio de Janeiro. E o ambiente no Beira-Rio, para o jogo da volta, foi de apoio total, de pressão total. O Inter largou na frente com o gol do Rodrigo Lindoso. E aí se criou dentro do Beira-Rio uma expectativa onde o estádio inteiro estava acreditando que o Inter poderia fazer o 2-0 e levar a decisão para os pênaltis. E depois, no fim, o Flamengo no contra-ataque acabou empatando o jogo e o Inter foi eliminado. Mas o que eu quero dizer é que, independente do placar, se for 1-0, 2-0 para o Flamengo, se o Inter perder esse jogo, acho que o ambiente do Beira-Rio para quarta-feira que vem será mais ou menos parecido com o que vimos lá em 2019. Com o torcedor, pelo que eu vi aqui na chegada da delegação do Internacional, apoiando demais o time para tentar reverter a situação, se for o caso, na quarta-feira da semana que vem em Porto Alegre. Existe, Vini, algo que eu não sei o que acontece, mas a Libertadores, ela faz o jogador ter mais preocupação, gera mais tensão. Então, por melhor que um time seja, a não ser uma diferença, aqueles times de países que não tem muita tradição, aí toma 7. Mas Brasil contra Brasil, salvo algumas aberrações, como o Grêmio acabou, para esse Super Flamengo de 2019, aquilo não acontece. Grêmio 5-0 sobre o Palmeiras.
Isso não acontece, não é normal. O normal é ter jogo. Não, e o hábito do ambiente em receber esse tipo de partida. Sim. O ambiente do Inter conhece esse tipo de partida. Não é uma novidade. Não é uma novidade. Né? E antes do Gabardo falar, eu já tinha separado aqui, porque esse Flamengo de 2019, ele é avassalador. É um time avassalador. Daí o Flamengo é Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Cuejar, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Tá, a gente está falando aqui de todo mundo. É a melhor versão do Flamengo desde que ele ficou rico. Exatamente. É todo mundo. E todos os jogadores no auge aqui. Tudo no auge. O Inter, que fez esse enfrentamento e analisando a partida. Não, o Inter tinha o Lindoso. Não, o Lindoso é quem faz o gol do Inter do Beira-Rio. Acabou de falar que o Lindoso fez um gol na Libertadores. Ou seja, ele já poderia se aposentar, Gabardo. Sobes e Guerreiro. Exato. E daí o Inter, olha o Inter. O Inter que fez o Flamengo em algum momento, e assim, estava acontecendo isso no Beira-Rio. O Inter fez o gol, o Beira-Rio vem abaixo, o Inter está pressionando o Flamengo. Enfim, depois acontece outra coisa, tira um zagueiro para colocar atacante, enfim. Mas o Inter é Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e o Wendel, Edenilson, Rodrigo Lindoso, Patrick, Rafael Sobes, Guerreiro, D'Alessandro. A gente está falando de o Sobes em 2019, que não é o Sobes de 2006, e o D'Alessandro, que não é o D'Alessandro de 2010. Né? E o Guerreiro, que está fazendo uma boa temporada naquele ano. O Inter era muito menos que o Flamengo. Quem era o treinador? Muito. Era o Papito. Muito menos. Eu queria fazer Muito menos. eu trabalhei nesse jogo aí em 2019, lá no Beira-Rio, eu estava comentando, no Maracanã eu estava comentando pela Rádio Gaúcha. O Flamengo faz um gol a 35 do segundo tempo. 35, 75, 30 do segundo tempo, é isso, né? 75, 90, 30 do segundo tempo, isso. E até aquele momento ali do gol do Bruno Henrique, faz os 2 gols, inclusive, o Flamengo não conseguia entrar na área do Inter. E teve um momento que uma bola é invertida, e aí eu não lembro quem pula do Flamengo, a bola sai e o Maracanã vai ao Flamengo. Mas é que tem um dado ali, o Flamengo, esse grande Flamengo, ele não estava bem, ele não estava consolidado na cabeça das pessoas. Ele quase caiu pro Emelec. Exatamente, é isso aí. Ali ele dá o primeiro passo. Ele botou o Rafinha de ponta direita. Isso, e depois ele traz de novo para trás. Então, Quase assim, apanhou. Então, tu João olha Jesus. agora, é o mega Flamengo, mas ele não estava completamente formatado ali, ele estava nascendo aquele Flamengo ali. Aí depois ele, virou o que virou. Mas o fato é que naquele jogo, então tem essa vírgula, assim, né? A gente olha agora o mega hiper Flamengo, mas ali ele não era ainda aquele super Flamengo. E até 75 do 75 do segundo tempo, 30 minutos, o jogo estava completamente igual. E olha só que legal igual. o nosso chat aqui. João Pedro Viberti, abraço, obrigado pela participação. O Gerson entra no segundo tempo no Maracanã. Foram os últimos jogos do Cuejar no Flamengo, porque ele estava indo para a Arábia. O Cuejar começa a campanha titular e ele, na janela do meio do ano, ele vai embora. Então tá aqui, o Cuejar no Flamengo, enfim. Não, só uma pontuação. O fato de tu ter uma vaiazinha ali com 30 do segundo tempo indica que o torcedor não tinha assim aquela memória coletiva de um Flamengo arrasador que ele estava se construindo ali. Ele tinha medo, porque com o Emelec foi nos pênaltis, no sofrimento, perdeu fora, aí em casa ele vai para os pênaltis e vai ali no último pênalti, o cara erra, senão tudo aquilo poderia ir. Mas por outro lado, aí o Gabardo tem toda a razão. E tu olha a escalação do Inter, era para tomar mais, né? Acho que esse Inter agora é melhor, embora na escalação que você deu, Vini, tem três nomes que tratam a Libertadores como se fosse tomar um copo d'água, com a maior naturalidade. Você citou o Rafael Sobes, o Paulo Guerreiro e o D'Alessandro. Isso é muito importante, muito importante. Mas, Gabardo, vamos lá. Os 11, hein? Fala os 11 aí, os 11 que eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe que o Matias vai jogar, mas tem mais modificação? O Roger está preparando alguma coisa? O Vini está curioso aqui. Pois é, Marco, o Richard, ele está acompanhando a delegação, está voltando, né? Fica à disposição, chegou aqui com a delegação. Vamos ver se ele vai começar, mas me parece que a ideia ainda... Claro que se o Richard jogar, ele pode reforçar a marcação no meio campo, né? Ter um time com poder de marcação maior, um jogo como esse, contra o Flamengo, fora de casa, é evidente que não dá para descartar essa possibilidade. Mas pelo que eu recebi assim, informação, que foi trabalhado hoje, um treinamento fechado do CT do Parque Gigante, antes da viagem aqui para o Rio de Janeiro, foi ainda um time com o Thiago Maia e com o Alan Rodrigues,
Tabata, que ajuda um pouco na marcação, na comparação, né? Com o Carboneiro, que não vai poder jogar, é um jogador que tem uma característica, uma marcação um pouco maior, com o Alan Patrick, o Wesley e o Ricardo Matias como centroavante. O que ele pode fazer, se ele quiser realmente fechar o meio-campo, é colocar o Fischer, adiantar o Thiago Maia e retirar o Tabata, para ficar com a velocidade do Wesley. Né? Essa é uma possibilidade para ter um time com poder de marcação um pouco maior no meio-campo aqui no Rio de Janeiro. Mas, pelo que eu recebi de informação, o que foi trabalhado foi com o Thiago Maia, o Alan Rodrigues e com o Tabata junto. É com o seguinte time: Rocher, Aguirre, a dupla de zaga com o Vitão e com o Juninho, e o Bernabé na esquerda, o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, o Tabata, o Wesley, o Alan Patrick e o Ricardo Matias. Mas, assim, não vou descartar completamente a possibilidade, considerando que é um jogo contra o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, de ter um meio-campo mais reforçado, né? E aí seria a possibilidade de escalar o Richard, que é o volante de marcação. Vini Moura, gostou? Gosto. Vou te falar que, assim, eu larguei o Tatiquez, né? Sim, largou. Eu larguei o Tatiquez. Largou o PVC-nismo. Não, eu tô Kenny Braga. Kenny Braga. Eu tô menos PVC e mais Kenny Braga. Sim, raiz, assim, uma coisa mais empírica. Algo mais... Não, eu mais quero guerrinha, mais acreditar. guerrinha. Sim, não, mas é que eu não... Sim, que sim. guerrinha, Não, guerrinha é Deus. Entendeu? Tipo, mas eu tô aquela coisa mais enérgica, mais do acreditar. Ah, entendi. Mais da loucura. Aquela quase cegueira. Da defesa incondicional ao Inter. Eu tô andando pro Milionário Flamengo, Diogo. Azar do Milionário Flamengo. Eu vou de peito aberto pra esse jogo, Diogo. Galo. Tá, mas isso Fronteiriço? vem depois, Galo missioneiro? depois da vitória sobre o Bragantino? Ou o que te deu essa semana pra acreditar? Tá chegando o jogo. Jogo de Copa é oitavas, zera tudo, esquece. O que o jogo contra o Fluminense vai me servir? Não, passado. Já era. Passado. E outra, quem se pega a mágoas do passado está fadado a sofrer e ser amargo. Essa aí ele pensou. Essa ele pensou.